Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês trazendo mais um vídeo da série Excel na prática. Esse é o vídeo de número 7 e hoje nós vamos trabalhar com datas. Eu vou ensinar para vocês como que vocês podem calcular feriados no Excel, fazer uma planilha para calcular dias úteis e feriados. Então vamos lá para o computador, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Bem, gente, então estou aqui com essa planilha, criei aqui uma tabela de feriados nacionais, com espaço embaixo para feriados municipais. Ou seja, em alguns lugares pode ter algumas datas de feriados que são diferentes, além dos feriados nacionais que a gente já tem no nosso calendário normal. Então você pode adicionar outros feriados que tiver na sua cidade aqui nessa planilha. Então vamos lá, vou ensinar vocês aqui como que vocês calculam no Excel automaticamente a data de cada um desses feriados. Então, primeiro de tudo, nós vamos vir aqui no campo data, na célula A3, e vamos colocar a data de 1º de janeiro do ano corrente, ou do ano que você quer saber qual feriado que vai ter. E aí, nós vamos formatar todas essas células aqui de datas. Nós vamos selecionar elas, vamos vir aqui em página inicial, e aqui em número, nós vamos formatar data, nesse formato aqui. Aí é só você dar um OK, pronto. Aí todas as células aqui que tem datas, já vão ficar com esse formato, certo? Feito isso, nós vamos vir aqui no ano corrente. Como é que nós vamos fazer aqui com o ano corrente? Esse ano corrente é que vai mandar aqui no cálculo de todos os feriados que nós quisermos. Então nós vamos basear na data de 1º de janeiro. Então você vai digitar aqui nessa célula a seguinte forma: igual C, abre parênteses, A3, que é a célula que está a data de 1º de janeiro, igual a vazio, que são as duas aspas, ou seja, se não tiver nada ali, naquela célula estiver vazia, o que a gente quer que retorne? A gente quer que ela continue vazia, que não tenha nada. Mas e se tiver algum dado, tiver a data lá de 1º de janeiro preenchida, ponto e vírgula, a gente quer que retorne o ano que está lá na célula A3, certo? Já ensinei aqui em outras planilhas sobre essa função se, é muito simples, fechou parênteses, dá Enter. Percebam que aqui apareceu um número, 45.292, não é o que a gente quer. Por que aqui apareceu dessa forma? É porque a gente precisa formatar a nossa célula como data. Então, nós vamos vir aqui, página inicial, nós vamos formatar número, vamos vir aqui em personalizado, tá geral. Aí você apaga esse geral e você vai colocar A. O que significa esse A? Significa que você quer que retorne apenas o ano da data. Dá OK, pronto, virou para 2024. E se fosse outra data aqui, 2023, vou colocar aqui 1º de janeiro de 2023, como essa célula 1 está puxando a data da célula 3, ela mudou também, 2023, viu? Simples assim. Vamos voltar aqui para 2024, a gente continuar aqui configurando a nossa planilha. Aí, agora nós temos aqui, olha, termina em, ou seja, qual é a data que termina o ano, ou termina o mês. O ano corrente termina quando? Então aqui nós vamos usar uma outra fórmula. Nós vamos usar a fórmula fim mês. Vocês conheciam essa fórmula? Então coloca igual. Para evitar erro, quando não tiver dados, nós vamos usar a função se erro
abre parênteses. Aí vamos colocar aqui a função fim mês. Aí aqui precisa da data inicial. Qual que é a nossa data inicial? A data inicial aqui se refere a onde está a data que a gente quer calcular. A partir de qual data? Então nós estamos trabalhando aqui com a célula F1, onde está o ano de 2024. Então você coloca aqui F1, que representa aqui 1º de janeiro de 2024. Ponto e vírgula. Depois aqui pede meses. No caso aqui, eu quero saber o fim do mês, de qual mês, né? Nós estamos em janeiro. Eu quero saber de dezembro. De janeiro a dezembro são quantos meses? São 11, né? Então, simplesmente vou colocar aqui o número 11. Coloquei aqui o número 11, fecho parênteses. Aí eu tenho que fechar agora a função sem erro, ponto e vírgula. Se eu não tiver nenhum dado ali na célula F1, para não dar erro, o que eu quero que apareça aqui nessa célula? Eu quero que ela fique vazia. Aspas duplas, fecho parênteses, Enter. Pronto. Mesma coisa. Aqui apareceu um número. Isso aqui significa o seguinte, que as datas no Excel, começando em 1º de janeiro de 1900, elas seguem um número. Como se fosse o número de série da data. Então aqui, olha, para aparecer a data para mim, eu tenho que vir aqui e formatar como data. Vamos lá, data. Ok, pronto, apareceu. O último dia do ano é 31 de dezembro de 2024. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, 10, ou seja, eu quero ir em novembro, então vai mostrar aqui 30 de novembro de 2024. Essa função fim mês, ela é muito útil para quem trabalha com planilhas de, por exemplo, de departamento pessoal, que tem que calcular salário de funcionários, dias trabalhados, né? Aí você não pode passar para outro mês, você tem que ficar dentro ali do mês. Aí você usa essa função para travar a data ali dentro daquela data que você quer, ou que você precisa. E aqui em data, nós vamos colocar a data de hoje. Igual hoje, abre e fecha parênteses, Enter. Aí apareceu aí a data de hoje, 14/2 de 2024. Aí, eu quero que essa data ela seja uma data completa. Eu venho aqui em página inicial, fonte, configuração de número. Aí aqui em data, eu tenho aqui essa segunda opção. Eu vou marcar ela, vou dar um OK, pronto, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. Beleza, então aí nós já configuramos a nossa coluna, as nossas datas, né? As nossas células de acordo com o que a gente precisava, que é datas. Aí agora, o próximo passo que nós vamos fazer, nós vamos ir aqui na coluna dia da semana. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, olha, na coluna dia da semana, eu vou configurar da seguinte maneira. Igual, abre parênteses. Então, se tiver algum dado aqui nessa planilha, aliás, igual a parênteses, não, igual, se, vou usar aqui a função se, o que eu quero? Qual que é o teste lógico? Se na célula A3, né, eu tiver, for igual a vazio, ou seja, não tiver nada, então eu quero que ela retorne para mim vazio. Do contrário, eu quero que retorne a função, o conteúdo da célula A3, certo? Fecho parênteses, ela vai me retornar um número. Então vou vir aqui em página inicial, fonte, configurações de número personalizado, aí eu vou digitar o D 4 vezes. E ele vai me retornar o dia da semana. E assim eu vou saber qual que é o dia da semana daquele feriado. No caso aqui de 1º de janeiro de 2024, segunda-feira. Então, seguindo essa configuração, vou fazer assim em todas as outras colunas. Venho cá, nas configurações de número personalizado,
DDDD. Ok. Até na última célula. Vamos fazer aqui. Fazer aqui já estão. Ok. Perfeito. Beleza. Aí agora, a partir da célula A4, nós vamos fazer uma outra, a mesma função, só que vamos acrescentar aqui a função se erro. Por quê? Porque se não tiver nenhum dado aqui na nossa planilha, ela não vai dar erro. Então vamos lá, igual se erro, abre parênteses, se, abre parênteses, se A4 igual a vazio, ponto e vírgula, eu quero que ela continue vazia. Do contrário, retorna A4. Fecha parênteses, ponto e vírgula, o valor se erro, eu quero que ela fique vazia. Se der erro, eu quero que ela continue vazia. Fechou parênteses. Pronto. Como não tem nenhum dado aqui, ela ficou vazia. Aí não fica escrito aqui erro ou valor, porque a célula não achou o valor. Então aí nós temos aqui a nossa função pronta. Para mim poder fazer o mesmo nas demais colunas, é só eu arrastar. Pronto, então aqui eu já tenho a nossa fórmula, né, a nossa função feita em todas as demais colunas. Se eu colocar uma data aqui, por exemplo, 1º de maio, ele já vai mostrar para mim, vai dar na quarta-feira. Aí eu vou copiar essa mesma formatação nas demais células. Muito bem. Então aqui a nossa coluna dias da semana já está pronta, né? Agora vamos aqui na coluna ano. Então na coluna ano nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar a função com igual. Vamos colocar aqui a função se erro. Por que eu estou usando essa função se erro? É porque se a nossa planilha não tiver nenhum dado preenchido, por exemplo aqui a data base e a data de 1º de janeiro. Se aqui tiver vazio, então não tem como o Excel calcular para nós o feriado. Então não dá erro, então a célula fica em branco. Então por isso que eu estou usando aqui essa função se erro. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó, se erro, aí nós vamos chamar a função ano, abre parênteses, e aí, qual é a célula que está o ano? É a célula F1, vou clicar aqui nela, certo? E aí, olha, nós vamos fazer uma coisa aqui agora. Quando você selecionar a célula F1, você vai apertar F4. Por quê? Para a gente travar essa referência, porque todas as colunas a gente vai precisar dessa referência da célula F1. Se você não travar a referência, quando você arrastar e copiar a fórmula, ela vai mudar e aí vai dar erro. Então, a gente aperta o F4 e trava a nossa função aí nessa célula F1, porque ela não pode mudar. Fechou parênteses, ponto e vírgula. Se essa função retornar um erro, quero que ela fique em branco, então coloco 2 aspas. Fechou, deu Enter, pronto. Aí já mostrou 2024. Aí nós vamos arrastar e copiar para as demais funções. Muito bem. Então o ano aqui também já está pronto. Se eu mudar aqui, vamos colocar aqui a data de 1º de janeiro de 2025. Mudou tudo para 2025, então a nossa fórmula está funcionando. Vou voltar para 2024 aqui. Aí agora, nós vamos começar a calcular os feriados. O primeiro que a gente vai calcular vai ser a Páscoa. Por quê? Porque os demais feriados que a gente for calcular tem como base a Páscoa. Então, como que eu calculo o feriado da Páscoa? Então vamos colocar aqui igual, chamar a função se erro, porque se caso der erro, ela retorna a célula em branco, ou seja, se não tiver nada preenchido, ela não fica com valor de erro, ela fica em branco. Se erro,
abre parênteses, aí nós vamos usar a função arred_multb. Arred, opa, essa última aqui, olha, da nossa lista, tá vendo aqui? Arred multb. Nós vamos usar essa função. Aí nós vamos agora colocar a função dia, abre parênteses de novo, vamos usar a função minuto, e aí agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o ano, que no caso aqui está na célula D9, então é D9, que é o ano, dividido por 38, coloca a barra 38. Essa é uma fórmula criada por matemáticos que ajuda a gente a saber o Excel a saber o cálculo do dia correto da Páscoa. Não vou entrar em detalhes aqui nessa função, ela é uma função complexa, mas ela funciona. Eu testei aqui antes de fazer esse tutorial para vocês, ela realmente funciona. Aí agora fechei o parênteses, vou dividir por 2, barra 2, mais 56. Fecho o parênteses. Aí agora eu vou colocar aqui esse E comercial, que é esse símbolozinho aqui que eu acabei de digitar. Abre aspas, barra de novo, né, de dividido, o 5, aspas outra vez. Aí eu vou colocar agora aquele E comercial de novo. Aí eu coloco outra aspa, barra, de novo a aspa, o E comercial, D9, que é onde está indicando para mim o ano, ponto e vírgula 7. Esse 7 indica os dias da semana, né? São 7 dias. Fecha o parênteses, e depois que a Excel fazer todo esse cálculo para nós, ela vai colocar menos 34. Ponto e vírgula, duas aspas, fechou. Dá Enter, calculou para nós. Pode olhar no calendário que a Páscoa esse ano vai ser dia 31 de março de 2024. Então, essa função aqui que vocês têm que digitar para ela calcular a Páscoa. Se você mudar aqui a data de 1º de janeiro, que é a nossa data base, vamos ver aqui quando foi que deu a Páscoa no ano passado. Deu no dia 9 de abril de 2023. Então, a nossa função está funcionando também. No ano que vem, 20 de abril de 2025. Então, essa é a função para calcular a data da Páscoa. Calculamos a Páscoa, agora nós vamos calcular os demais feriados. Para mim calcular o Carnaval, como é que eu calculo aqui o Carnaval? Então, para mim calcular o domingo de Carnaval, a função é a seguinte, igual, vou usar a função se erro, porque se não tiver nenhum dado para o Excel calcular, ele não dá erro. Abre parênteses, aí eu vou pegar a data da Páscoa e vou subtrair de 49. Simples assim. Ponto e vírgula. Se não tiver nenhum dado na célula 9, eu quero que a célula fique em branco. Fechou? Pronto. Então, o Carnaval esse ano começou no domingo, dia 11 de fevereiro. Deu certinho a função. E agora, para fazer a segunda-feira de Carnaval, é a mesma coisa. Só que aí, em vez de eu colocar a Páscoa menos 49 dias, eu vou colocar a Páscoa menos 48 dias. E para terça-feira de Carnaval, menos 47 dias. Para quarta-feira de cinzas, menos 46 dias. Então, aí nós já temos calculado o Carnaval, a Páscoa, e agora vamos calcular a Paixão de Cristo.
Para mim saber a data da Paixão de Cristo, vamos dar igual. Se erro, né, que se a função der erro, ele não retorna um valor de erro. Aí eu vou pegar aqui a data da Páscoa, que no caso aqui está na célula A9, certo? E aí eu vou colocar a Páscoa menos 2 dias. Ponto vírgula, 2 aspas, fechou. Então, dia 29 de março é a sexta-feira da Paixão. Deu certinho, olha para vocês verem aqui que deu na sexta-feira. Beleza, ótimo, excelente, né? E agora para me calcular Corpus Christi, que também é um feriado que está ligado ao domingo de Páscoa. Tem como base o domingo de Páscoa. Ele não é um feriado com data fixa. Ele é calculado de acordo com a data que dá a Páscoa. Então, para me calcular Corpus Christi, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a data da Páscoa e somar mais 60. Então, fica a Páscoa mais 60 dias. Tem a Páscoa mais 60 dias. Pronto, vai dar no dia 30 de maio, quinta-feira. E para me calcular as demais datas? Esses ainda são mais simples ainda. Por exemplo, o Dia do Trabalhador, eu sei que é uma data fixa. Como é que eu faço então para poder calcular a data do Dia do Trabalhador? Então, a mesma coisa, eu vou colocar aqui a função se erro, que se a planilha estiver em branco, ela não vai ficar mostrando o erro, né? Aí eu vou chamar aqui a função de data. Data. E aí na função data, se vocês olharem, a sintaxe ela pede ano, mês e dia. Então, no caso, onde está a nossa referência de ano? Está aqui na coluna D. Então, vamos colocar aqui D10, ponto e vírgula. Agora eu quero saber o mês. Qual que é o mês que se comemora Tiradentes? Abril. Abril é qual mês do ano? É o quarto. Então, vou digitar aqui 4. Ponto e vírgula. E qual que é o dia de Tiradentes? É o dia 21. Opa. Dia 21. Beleza. Fecho parênteses. Ponto e vírgula. Se tiver erro, eu quero que a célula fique vazia. Fecho parênteses. Pronto. Isso eu vou fazer também nos demais. Olha, dia do trabalhador, mesma coisa. Coloco o ano, o mês, dia do trabalhador, dia 1º, fecho parênteses, 2 pontos, aliás, ponto e vírgula, aspas, fecho parênteses, dia 1º de abril. E assim eu vou fazendo com as demais datas que são fixas, como independência, né, dia 12 de outubro, né, que é Dia das Crianças, Finados, Proclamação da República, Natal, e assim por diante, né? Então, até completar todos. Eu vou fazer os demais aqui, para a gente completar a nossa planilha. Pronto, então aqui nós preenchemos toda a nossa planilha. E se tiver algum outro feriado, né, você pode jogar eles aqui na parte de feriados municipais e dias facultativos. Vamos supor que na sua cidade aí, dia 5 de agosto é um feriado. Só você digitar a data, ele já vai mostrar para você que é segunda-feira, e aí você coloca aí o nome do feriado, por exemplo, aniversário da cidade. Você pode, inclusive, aqui nessa célula, criar, da mesma forma, a fórmula que vai te repetir essa data todo ano, né? Para você não precisar trocar manualmente. Então, você faz a mesma coisa. Você vai usar aqui a função de data.
vai colocar aqui a referência do ano, o dia, aliás, o mês, o dia, fechou aspas, fechou parênteses, ponto e vírgula, fechou aspas, fechou parênteses, pronto. Aí já vai calcular automaticamente para você. Simples assim, né? Então isso aqui é muito útil para você que precisa calcular dias trabalhados, folha de pagamento. Você tem lá uma empresa, tem os funcionários, aí você precisa saber quantos dias úteis ele trabalhou, quantos feriados teve no mês. Então essa tabela aqui ela é muito útil, né? Em vídeos futuros eu vou mostrar mais detalhes, como você pode usar isso aqui no seu dia a dia, né? Como é que essa planilha pode ser útil para você que precisa fazer esse tipo de cálculo. E aí, pessoal, que acharam do vídeo, gostaram do tutorial? Foi útil para você? Você já precisou antes fazer um cálculo de feriados assim no Excel e não sabia como fazer? Bom, agora você já sabe, né? Espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Em vídeos futuros, né, eu vou fazer outras planilhas, mostrar como que vocês podem usar na prática essa tabela para calcular dias úteis, né? Diferenciar dias úteis de dias não úteis no mês, incluindo contando ali os feriados. Então, continue acompanhando aí que temos mais Excel na prática. Tem mais 2 planilhas prontas para mostrar aqui para vocês em vídeos futuros, ok? Espero que tenham gostado. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, dê uma força para nós aí com seu like, seu joinha, compartilhe esse conteúdo, né, com seus grupos, com pessoas que vocês conhecem, que também podem se beneficiar desse vídeo, e tá dando aí uma força pro canal, né? Nosso objetivo é até o final do ano conseguir chegar a pelo menos os 1000 inscritos. Será que nós vamos conseguir? Vai depender do apoio de vocês. Então continue compartilhando os vídeos, assistindo, cada semana um vídeo novo para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou Aguinaldo Silva e na semana que vem estarei aqui trazendo mais um conteúdo para vocês. Tchau, pessoal, uma excelente semana para todos.